Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde RS deste sábado, 20 de setembro. Eu sou Paulo Viana, está no ar o seu Jornal da Saúde, das manhãs de sábados da Masper TV. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe comigo os destaques desta edição do Saúde RS. No mês do combate ao câncer infanto-juvenil, o nosso programa destaca a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce. Vamos falar sobre o São Pietro Sênior, uma referência no cuidado de pessoas idosas com doença de Alzheimer. E ainda, Health Meet Brasil, a maior feira internacional de saúde do país. Fique conosco, o programa já vai começar. Setembro Dourado reforça a importância do diagnóstico precocemente do câncer infanto-juvenil. O câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no Brasil. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a médica hematologista pediátrica Virgínia Nóbrega, professora da Escola de Medicina da PUC-RS e médica consultora do Instituto do Câncer Infantil. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Saúde RS. Prazer recebê-la. Bom dia, Paula. Muito obrigada. E muito obrigada por abrirem a pauta do câncer infantil, que eu acho que é um assunto que às vezes é pouco falado e é importante as pessoas terem o conhecimento que essa doença existe. Doutora, por que o câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no Brasil? O que é o câncer infanto-juvenil? Eu gosto sempre de dizer que o câncer infantil ele é um grupo de doenças, né? Então, nem todo câncer ele é igual ao outro, não é uma única doença. E é importante ressaltar isso muito para as famílias que estão com diagnóstico de câncer, de que não dá para comparar uma criança com a outra, porque as doenças são diferentes. E a gente sabe que das doenças, ela é a doença mais grave, a doença que mais traz mortalidade nessas crianças. E, claro, muito pela necessidade de um tratamento adequado, né? Mas aqui no Brasil, em que a gente tem uma mortalidade maior, a gente sabe que o tratamento fora de centros especializados, um diagnóstico tardio acaba refletindo, impactando mais nesse número, né? Nessa mortalidade maior que temos aqui. Quais são os tipos que existem? O câncer mais comum na faixa etária de até 19 anos é a leucemia, né? A leucemia é aquele câncer que afeta a medula óssea, que é a fábrica do sangue, e acaba afetando a produção de células do nosso sangue, né? As células vermelhas, células brancas. Seguindo disso, vem os tumores do sistema nervoso central, que são os tumores cerebrais, e os linfomas. No momento em que vêm os adolescentes, os sarcomas ósseos, eles começam a aparecer um pouco mais, né? Então, depende muito da faixa etária, mas de todos, a leucemia ainda é o mais prevalente. Qual é a incidência e a prevalência da doença no estado e no Brasil? No estado, a gente tem em torno de mais de 400 casos por ano de câncer infanto-juvenil e no Brasil chega a mais de 8.000 casos por ano. É uma doença que acaba impactando socialmente, né? Toda a família, toda a comunidade. Então, o impacto maior sempre da doença é o quanto as famílias vão ser prejudicadas com isso, né? Vão perder seus empregos porque a criança precisa tratar o câncer em outras cidades. A sociedade toda se comove, né, com um diagnóstico de câncer numa criança e ela tem que passar por todo um tratamento que é realmente muito difícil. Mas, né, a alegria é que muitos desses cânceres têm cura. Hoje a taxa de sobrevida no Brasil ela é baixa, mas aqui no estado a gente tem uma taxa elevada de cura. A gente chega a 75% de todos os cânceres sobrevivem, né? Então curam da doença.
Isso para nós aqui no Brasil é uma taxa bem alta, né? A gente é o estado onde tem uma maior taxa de cura, porque nós temos uns centros especializados, o estado está muito vinculado, o governo, né? A regulação estadual está muito vinculada ao instituto e a gente passa essa informação de que criança e adolescente com câncer tem que ser tratado em centro habilitado, né? Em centro que tem expertise para tratar, não pode ser um centro que trata um por ano. Né, ele não vai ter o conhecimento de cuidar dessas crianças e aí a nossa sobrevida acaba sendo maior. Quais sintomas que merecem atenção? Eu sempre tento trazer que a criança ela tem que estar brincando, né? O adolescente tem que estar jogando bola, eles têm que estar ativos, as meninas dançando. No momento em que eles começam a ter sintomas e queixas que impedem eles de fazer uma atividade, as suas atividades diárias. Então, uma criancinha pequena que começa a mancar, começa a reclamar de dores nas pernas, febres muito prolongadas e por muito tempo, né, mais de 10 dias. Os sintomas das crianças, de doenças comuns, elas tendem a se resolver em 15 dias, mais ou menos. Passou disso, uma criança persiste com sintoma, ela precisa de avaliação médica e uma avaliação médica que dê atenção para essas queixas. Só fazendo um gancho que a gente vendo essa dificuldade, às vezes, do médico lembrar do câncer infantil. A gente tem no Instituto do Câncer o Teleoncoped, que é um serviço de teleconsultoria. Então, o médico se depara com uma situação suspeita de um câncer, ou ele está em dúvida se pode ser um câncer, ele pode entrar em contato através do nosso 0800 511 2121, para todo mundo lembrar. É um atendimento gratuito e aí as pessoas podem discutir um hemograma, um exame alterado, uma tumoração que apareceu e a gente auxilia desde os exames necessários até o encaminhamento adequado. Né? A gente não perde tempo em fila de espera. Né? O câncer na criança ele é muito agressivo. Então, a gente também tem que ser agressivo no diagnóstico e no tratamento. Nós temos que ser rápidos. Qual a importância do papel da família, dos pais, cuidadores, da escola na identificação e sinais de alerta? É fundamental, né? E eu acho que o que a gente nota trabalhando é que as mães, elas são as primeiras a saber que tem algo errado acontecendo. E elas buscam ajuda, só que às vezes a ajuda não está ainda capacitada para entender aquela queixa que está relacionada a câncer, né? Então, a gente vê que as mães, elas acabam procurando várias emergências, né? A escola tem um papel fundamental em reconhecer e falar para os pais, né? Às vezes fica aquela insegurança, eu não vou falar disso, porque as pessoas têm aquela ideia de que chama, né? Vai chamar a doença se tu falar sobre ela. Mas o professor, às vezes, está vendo que a criança está mancando na educação física. Ele tem que alertar os pais, né? Ele está vendo que tem alguma coisinha alterada no olhinho da criança. Ele tem que alertar os pais e são essa rede de apoio que convive com a criança, que sabe como que a criança é, que é essa rede de apoio que vai conseguir dizer ao médico o que realmente está acontecendo, né? Então, é fundamental essa atenção aos sintomas persistentes. Quais são as fases ou momentos da doença? Depende muito do tipo de câncer, né? A gente tem uma gama grande de doenças, né? De doenças que afetam vários órgãos, né? Então, a leucemia, ela tende a ser muito mais rápida. A leucemia seria o tumor mais agressivo e é o que tem melhor tratamento, porque o tratamento ele acaba agindo nessa proliferação celular. Mas a leucemia, ela tende a ser bem rápida. É uma criança que estava há 20, 30 dias bem e, de repente, ela começa a ficar cansada, mancha roxa do corpo, palidez, e aí faz um diagnóstico. Os outros tumores, tipo tumor ósseo, eles às vezes são mais difíceis de reconhecer, porque são tumores que crescem lentamente no osso, aí a criança começa com uma queixa de dor na perna, vai no médico e diz que é dor do crescimento, essa dor não melhora, essa criança começa a sentir mais dor, e assim progressivamente, até que pode estar em estágio avançado. Na criança, diferente do adulto, as doenças são muito diferentes, né? Como a doença da criança é mais agressiva, eu não tenho muita opção. Ou ela tem um estágio inicial, ou ela tem um estágio mais avançado, né? Ela é muito rápida a evolução. Então, depende muito do tumor, mas tende a ser mais avançado o tumor da criança.
Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele sempre vai ser feito através de uma biópsia, tá? Para a gente fechar o diagnóstico. Então, ele precisa de uma biópsia, se for uma leucemia da medula, se for um tumor do osso, né, a biópsia do osso, se for um tumor abdominal, uma biópsia. Então, essa biópsia, ela vai avaliar o que célula é essa, o que é esse tumor que está aparecendo e fazer um diferencial através de alguns exames mais especializados, né? Mas a suspeita pode ser feito um exame simples, um hemograma em uma criança com anemia já pode ser um sinal de alerta. Uma ecografia, uma tomografia, né? A criança que chega com dor de cabeça intensa vários dias, há um mês, uma tomografia ajuda muito para fazer o diagnóstico diferencial. Então, às vezes, exame simples na suspeita ajuda muito. Quais são os principais tipos de tratamentos? Então, o tratamento na criança, 90% das crianças vão fazer quimioterapia. Tá? Por quê? Porque os tumores são muito agressivos. Então, eu não consigo esperar fazer cirurgia, depois fazer radioterapia. Então, 90% das crianças vão fazer quimioterapia. Existem esses 10% que fazem ou só cirurgia ou cirurgia e radioterapia, mas os tratamentos curativos em criança, a maioria precisa de quimioterapia. Qual a taxa de sobrevida no Brasil? O que é preciso ser feito para avançar no índice da cura? Então, a taxa de sobrevida no Brasil é de 65%. A gente não tem muitos dados, né? Esses dados são meio... A gente tenta buscar dados de mortalidade e tentar associar para fazer uma sobrevida, né? Mas a gente não tem muitas essas informações por falta de registros. Mas a gente tem esse dado de 65%, o que é bem baixo. A Organização Mundial da Saúde recomenda ser acima de 60%, tá? Só que nos países desenvolvidos, a gente tem entre 80% e 85% de sobrevida. Então, uma diferença muito grande. E eu acredito que o impacto maior seja o diagnóstico precoce. Tem estados no Brasil em que as crianças já chegam metastáticas, né? Já chegam com um tumor muito avançado. Então, o diagnóstico precoce é tu conseguir antes dessa doença estar tão agressiva. As crianças chegam muito doentes para fazer quimioterapia, né? Isso prejudica muito a sobrevida delas. E o segundo ponto é tratar essas crianças em centros com expertise. Esses centros habilitados, eles têm que ser conhecidos pela população, né? As pessoas têm que saber que isso existe e que a criança tem o direito no Brasil inteiro de ser tratado em centro habilitado. Tanto a criança quanto a adolescente. Porque a gente vê muito que o adolescente às vezes fica meio no adulto, meio na pediatria, mas o adolescente, os tumores de adolescentes devem ser tratados em centros habilitados. Na sua análise, quais são os principais desafios no diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil? Eu acho que no diagnóstico é o conhecimento. Hoje, no Brasil, 30% só das faculdades de medicina tem disciplina em oncologia. Imagine em oncologia pediátrica, né? As pessoas, às vezes, nunca viram uma criança com câncer, dos profissionais da saúde. Um tempo, uma pessoa me perguntou, tá, mas se eu for na emergência com meu filho com suspeita, ele não vai saber? Eu provavelmente não, porque ele nunca viu essa doença. Então, eu acho que o conhecimento é o maior entrave hoje, tá? Eu acho que a gente tem que divulgar mais o câncer infantil. E no tratamento, a gente usa tratamentos internacionais, né, aqui no Brasil, pelo SUS. Mas algumas novas terapias têm que entrar mais rápido, né? A gente não pode perder muito tempo. A gente vê que no adulto as coisas andam mais rápido e na pediatria é muito mais lento, sendo que as nossas crianças têm uma chance de ter uma vida de 80 anos, né? O quanto eu vou dar de vida para essas crianças no momento que eu curo elas é muito grande, né? Então, eu acho que essa ação tem que ser mais rápida, né? A entrada de novas terapias aqui no Brasil, ela tem que ser mais rápida, voltado para a criança e para os adolescentes. A doutora é consultora médica no Instituto do Câncer Infantil. Quais ações o Instituto promove durante o Setembro Dourado? No Setembro Dourado, a principal ação é a ação de conscientização. É fazer isso que eu falei, né? É levar o conhecimento para todos os cantos. Então, fazer palestra, né? A gente tenta levar os sinais e sintomas para escolas,
para os serviços de saúde, né, para lugares em geral, assim, tem uma população com familiares, não precisa nem ser médicos, tá? Pessoas leigas que vão ter seus familiares, a gente tenta levar essa informação, né? E a gente sempre tem nos nossos pacientes, né? O atendimento é o ano inteiro, a nossa divulgação é o ano inteiro. O ICI promove desde lá do diagnóstico precoce, que é o Teleoncoped, até os registros, o tratamento, cuidado no tratamento das crianças com câncer. A gente cuida dos sobreviventes e daquelas crianças em cuidados paliativos, né? Então, o ICI, a gente tenta ter uma visão global para ajudar essas crianças o ano inteiro. E o Setembro Dourado vem como uma conscientização, né? Trazer o alerta dos sinais e sintomas. Eu não tenho triagem na pediatria, né? Não é que nem o adulto, que a mulher com 40 anos vai fazer mamografia. Eu não tenho isso. Eu não sei quem vai ter, eu não sei quando essa criança vai ter câncer. Então, eu preciso que as pessoas estejam alertas para reconhecer os sinais e sintomas e encaminhar para o tratamento adequado. Virgínia Nóbrega, hematologista pediátrica, agradecemos por ter aceitado o nosso convite e estar conosco no Saúde RS. Muito obrigada, agradeço muito. E gostaria só de deixar um alerta para os pais de observar os sinais e sintomas dos seus filhos e terem um médico que vocês possam confiar e explicar para o médico o que está acontecendo para que os exames corretos sejam feitos e o diagnóstico precoce aconteça. Volte sempre. Obrigada. No próximo bloco, vamos falar sobre a doença de Alzheimer, um grande desafio para famílias, profissionais e para toda a sociedade. Já voltamos. E estamos de volta com Saúde RS, o seu Jornal da Saúde das manhãs de sábados da Masper TV. O Alzheimer é um grande desafio para famílias, profissionais e para toda a sociedade. A doença impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas afetadas e exigem cuidados especializados para garantir o bem-estar e a dignidade dos pacientes. Para isso, recebemos a doutora Estefânia Mocelin, geriatra do Grupo São Pietro Sênior. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda novamente ao Saúde RS. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Doutora, como é o trabalho desenvolvido com idosos com Alzheimer no São Pietro Sênior? Bom, lá no São Pietro, nós sempre que recebemos um idoso com um quadro de demência de Alzheimer, esse idoso passa inicialmente por uma avaliação médica que é feita em conjunto com o seu familiar para recordar todo o histórico de evolução da doença, né? E cada profissional da equipe multiprofissional vai fazer uma avaliação voltada para esse idoso, a equipe da nutrição, psicólogo, a enfermagem, e a partir disso a gente vai entender em que momento da evolução da doença aquele idoso está e qual vai ser o nosso foco de cuidado. Se o nosso foco de cuidado, por exemplo, vai ser na manutenção da autonomia, vai ser em questões de segurança e de controle de sintomas de comportamento, se o nosso foco vai ser em cuidados nutricionais. E aí a gente vai trabalhar em conjunto com esta equipe multiprofissional, fazendo uma gama de atividades que nós dispomos no residencial, desde atividades em grupo, estimulação cognitiva, atividades voltadas para a parte física, e cada idoso vai se beneficiar de um grupo específico dessas atividades. De que forma o cuidado é adaptado às diferentes fases do Alzheimer? Bom, as demandas de cuidado que um idoso tem na fase leve são completamente diferentes de um idoso na fase avançada da demência de Alzheimer, né? Na fase leve, geralmente a pessoa está ainda muito bem fisicamente, então consegue gerenciar ainda o seu autocuidado. E aí o nosso foco é principalmente manutenção da autonomia, fazer atividades que estimulem a socialização, onde o idoso ainda se beneficia muito dessa parte. E conforme a demência vai evoluindo, o nosso foco começa a ficar mais voltado, né, nas questões de segurança, higiene, cuidados de alimentação. E aí, até a parte quando chega a demência bem avançada, nossa abordagem fica mais voltada para cuidados paliativos. Então, a ideia é que a gente consiga proporcionar bem-estar em todas as fases desse quadro demencial.
O que muda no cuidado de um idoso com Alzheimer na comparação com uma pessoa com menos de 50 anos? Bom, idosos, a demência ela é muito mais comum com o passar da idade, né? Pacientes que têm demência antes dos 60 anos têm uma demência que a gente chama de demência precoce e ela costuma ser muito mais agressiva e mais difícil de ser organizada em termos de cuidado, porque geralmente essa pessoa ainda está numa fase muito ativa, né? Ainda está produzindo, está cuidando da família, e o suporte psicológico precisa ser extremamente intenso para pessoas que têm um quadro mais de demência mais precoce. Mas o idoso tem várias outras particularidades que são relacionadas ao seu estado físico e geralmente muitas outras doenças e outras comorbidades que também vão impactar na evolução do quadro. Como a equipe multidisciplinar participa no acompanhamento desses idosos? Bom, cada profissional tem um papel muito claro, né? E a gente precisa trabalhar em conjunto e estar alinhado. A gente tem todo um conhecimento técnico na equipe multiprofissional e comprometimento no cuidado com o idoso. A equipe médica vai fazer a avaliação, vai fazer a evolução da doença, toda a parte de prescrição de medicamentos. A equipe da nutrição e da fonoaudiologia vai trabalhar a questão da segurança alimentar e do prazer da alimentação para esse idoso ao longo de toda a jornada da evolução da demência. A equipe da fisioterapia, em conjunto com a equipe da educação física, vai fazer atividades que melhoram a mobilidade, diminuem o risco de quedas e trabalha muito a questão de atividades em grupo para socialização. E a equipe da psicologia faz um trabalho sensacional, não só com os idosos, mas também em relação à família. A gente ainda proporciona lá no São Pietro Sênior atividades que envolvem educação, tanto para os moradores, quanto para os profissionais de saúde e também para os familiares. Quais mudanças foram possíveis de observar nos pacientes ao longo do tempo? Essa pergunta é muito legal, porque a gente nota que quando o idoso está num ambiente que é acolhedor e que estimula a convivência, ele melhora seus sintomas de comportamento, apatia, transtornos do humor e geralmente tem uma estabilidade na evolução da demência por mais tempo. A gente sabe que a evolução da demência ela vai acontecer inexoravelmente com o passar do tempo, mas esse ambiente propício faz com que o idoso tenha qualidade de vida. E essa é uma mudança muito legal que a gente nota no comportamento dos idosos que chegam lá, que antes moravam, às vezes, ou sozinhos, ou apenas com um cuidador, ou restrito com o seu núcleo familiar. A questão social é, sem dúvida, um dos grandes diferenciais do senior living, que proporciona, né, faz com que o idoso estimule a sua cognição de uma forma muito legal e muito bacana. Como a rotina e a familiaridade com o espaço contribuem para o cuidado do Alzheimer na terceira idade? Para toda pessoa que tem quadro demencial, independente da causa, o Alzheimer, inclusive, que é uma das principais causas de demência, ter uma rotina é essencial. Quando a gente sai dessa rotina, o idoso sai dessa rotina ou muda de ambiente, isso pode ser um fator, um gatilho que desencadeia alterações comportamentais, agressividade, alterações do sono e de humor. Então, lá a gente trabalha com uma rotina, embora individualizada, a gente tem momentos adequados para cada situação. Tem a hora das refeições, tem a hora de fazer a higiene, o banho e tem a hora do lazer. Isso é muito legal. A gente nota que, às vezes, quando o idoso sai do senior living e passa um tempo fora, ou mesmo fica hospitalizado, isso pode ser, sim, um fator de risco que piora sintomas de agitação. De que forma é possível incentivar a memória de alguém com essa condição? Bom, nós temos inúmeras maneiras de fazer isso acontecer. É sempre importante a gente conhecer o idoso e entender do que ele gostava, no que ele trabalhava, qual é o seu histórico de vida, porque assim a gente consegue fazer atividades que conectem esse idoso com as suas memórias afetivas de uma forma mais interessante e façam com que ele participe dessas atividades de uma forma mais ativa. Nós temos desde jogos de memória, atividades de estimulação cognitiva
em grupo, musicoterapia, pet terapia, atividades manuais que são muito legais também, estimulam a questão da sensibilidade, como a questão da horta, pintura. Então, tem inúmeras atividades que nós trabalhamos lá no São Pietro. Há formas mais lúcidas de tratamento oferecido pelo Senior Living da São Pietro, como música ou jogos, por exemplo? Sim. Quando a gente faz atividades de estimulação de cognição, a gente não pode pensar exclusivamente em coisas rígidas, né? Sentar e fazer uma palavra cruzada. A questão lúdica e da arte faz com que a conexão com as memórias afetivas do idoso sejam muito legais. Um dos grandes exemplos que as pessoas conhecem bastante é a musicoterapia. Por exemplo, mesmo idosos que estão na fase mais avançada da demência se beneficiam. Às vezes já não lembra do seu familiar, já não consegue ter uma conversa, uma interação social tão importante, mas a música ele ainda lembra, né? E isso acontece também com atividades em grupo. As nossas atividades com a educação física são sempre muito lúdicas, com muita brincadeira, e isso estimula o movimento e a socialização entre os residentes. A doença de Alzheimer tem prevenção? Qual a mensagem gostaria de deixar aos nossos telespectadores? Sim. A demência de Alzheimer, ela tem prevenção, sim. E ela está muito ligada ao nosso estilo de vida. Existem fatores genéticos, mas eles correspondem a cerca de 20% da causa da demência, né? Todos os outros fatores são fatores que a gente consegue modificar. E eles estão relacionados ao nosso grau de educação, à prevenção de doenças cardiovasculares, a uma vida ativa e a manter vínculos sociais, que é uma das situações que vem sendo cada vez mais faladas. Estefânia Moncelin, geriatra do Grupo São Pietro Sênior, agradecemos por ter aceitado o nosso convite e estar conosco no Saúde RS. Obrigada. Volte sempre. No próximo bloco, vamos falar da Health Meet Brasil 2025, a maior feira internacional da saúde no sul do Brasil. Já voltamos. E estamos de volta com Saúde RS, o seu jornal da saúde das manhãs de sábados da Masper TV. A maior feira internacional da saúde no sul do Brasil, a Health Meet Brasil Sindiospa, chegará à sua terceira edição entre os dias 21 e 23 de outubro de 2025, novamente no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Para nos contar sobre as novidades desta edição, recebemos Gilmar Dalla Rosa, CEO da Health Meet, e Alessandra Davis, gerente executiva do Sindiospa, Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Bom dia, sejam bem-vindos novamente ao Saúde RS. Prazer recebê-los. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Obrigado. Gilmar, a Health Meet chega à sua terceira edição em 2025. O que faz desta feira um ponto de encontro indispensável para o setor de saúde no Brasil? Bem, Paulo, a gente vive num mundo muito digital, um mundo acelerado, muito mais agora com a inteligência artificial. E a gente entende que os encontros pessoais, né, o olho no olho, o aperto de mão, ele é fundamental para que a gente possa potencializar as relações de negócios, as relações a troca de experiência, o network. Então, a feira chega num momento muito importante no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o segundo polo do Brasil hoje, com hospitais de referência, com universidades. Hoje são mais de 20, são 23 universidades de medicina, mais de 300 mil servidores, né, profissionais da área da saúde. Então, é necessário que, além desse contato digital, né, que a gente tem diariamente com todo o cluster, é importante ter um local onde a gente possa sentar, conversar, tocar num produto, sentar e ouvir uma palestra. Hoje a gente tem uma grade muito significativa de muitas palestras, observar
o seu concorrente, por que não? Por que não, né? Então, a feira é um ambiente neutro e muito, muito necessário. Tanto que a gente já chegou a números expressivos já na segunda edição. Então, o mercado do Rio Grande do Sul entendeu isso e também a gente tem tido hoje visitas, né? Ano passado nós tivemos 16 estados presentes, 6 países. A feira realmente ela começa a tomar uma importância significativa e pela leitura que a gente faz hoje, ela veio para ficar com certeza. Alessandra, o Sindiospa é parceiro fundamental da Health Meet. Como o sindicato enxerga a importância dessa feira para os hospitais e instituições de saúde? Então, Paulo, o Sindiospa é uma entidade já com mais de 60 anos, que tem o propósito de fortalecer os serviços de saúde, fortalecer a gestão das empresas, e a gente vê a feira como um evento bastante importante que cumpre esse objetivo de trazer conhecimento e fortalecer a gestão das empresas. O Sindiospa já realizava muitos eventos, promovia conhecimento já antes da vinda da feira para o Rio Grande do Sul, né? E a gente, então, colocou os nossos eventos já consolidados dentro da feira. Então, a feira é um ambiente bastante importante para isso, proporciona acesso às tecnologias, proporciona negócios, conhecimento e muitas oportunidades para as instituições de saúde. Gilmar, quais as novidades os participantes podem esperar, especialmente na área de inovação e negócios? Bom, a gente vem evoluindo a cada ano. Eu posso começar a falar do Hospital da Manhã, um projeto que a gente colocou no ar ano passado, em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, ano passado a gente trouxe uma UTI. Esse ano a gente está trazendo um bloco cirúrgico, então em 3 etapas, a etapa da preparação do paciente, o bloco cirúrgico e a recuperação. É uma parceria com muitas empresas, então aí a gente poderá ver muita inovação, muita tecnologia. O espaço de inovação das startups, ele está mais potencializado, está num modelo diferente. Esse ano com o apoio da Unicred e do Sebrae. Então, nós teremos a tradicional batalha de startups com R$200 mil para a startup campeã, um investimento da Venture, né, que é uma empresa parceira de muito tempo. Teremos também, esse ano, separado por bloco. Então, nós teremos 3 blocos dentro do palco da Arena de Inovação, que a gente está chamando. E também a gente vai ter muitas empresas trazendo novas tecnologias, com certeza, todas elas linkadas ao pilar do conhecimento, que é a Alessandra que toca, né? Então, a gente vai ter a novidade trazida dentro do workshop ou do seminário e também em produto ou projetos dentro da feira. Alessandra, os congressos científicos são sempre um grande destaque da programação. O que já pode ser antecipado? Sim, nós estamos, então, esse ano realizando mais de 20 atividades técnicas na feira, né, entre congressos, fóruns e jornadas. A nossa principal atividade é a 14ª edição da Agenda Executiva em Saúde, um workshop que nós temos uma parceria com o Fernando Torelli, né? Então, esse evento é no primeiro dia. No ano passado, nós tivemos mais de 500 participantes, né? Ele vai acontecer no teatro e é um evento voltado para os CEOs, superintendentes, diretores, enfim, gestores. É um evento de gestão, né? Depois nós temos como principais eventos também um fórum de inovação, o 3º fórum de inovação na feira. A Jornada de Suprimentos é um evento que atrai os gerentes de compras dos hospitais. Temos uma parceria trazendo palestrantes internacionais na 4ª Jornada Internacional de Segurança do Paciente. É uma parceria com a Safety for Me.
e também a nossa 10ª jornada de farmácia hospitalar. É um evento que o Sindiospa já faz há alguns anos e esse ano é a 10ª jornada, 10ª edição, que vai acontecer no 2º dia na feira. Então, a gente tem uma grade bem diversificada de eventos, uma programação bastante variada, né? Todas as programações, toda a programação de todos os eventos está no ar. Então, a gente convida o pessoal a acessar aí no site para conferir tudo que temos. Temos mais eventos na área de controle de infecção, CME, então uma grade bem diversificada realmente. A Alessandra sempre deixa para mim falar do Medicina e Espiritualidade. Exato. Que é o primeiro fórum de Medicina e Espiritualidade. Vai ser no 2º dia, à noite, às 18h30, onde nós vamos trazer essa temática, que está muito vivida hoje, né? A questão da espiritualidade dentro da medicina. Então, a gente está trazendo a primeira vez, primeiro fórum, vai ser gratuito também. Quem tiver interesse, por favor, né, acesse o nosso site lá e faça a sua inscrição, porque eu acredito que as vagas são 550 espaços, Sim. né? Isso vai ser encerrado muito rápido. Muito bom. Sim, é um evento que é uma temática que realmente está muito em alta, né? O próprio Conselho Federal de Medicina criou um comitê de medicina e espiritualidade. Então, a gente acredita aí que esse evento vai ser um evento bastante importante, essa primeira edição. Também eu posso salientar um evento de gestão de pessoas para lideranças na área da saúde. Foi a primeira edição no ano passado e foi um grande sucesso, foi uma surpresa para nós. Então, esse ano a gente está realizando o 2º fórum, né, na Health Meeting também. Gilmar, como a Health Meeting contribui para gerar impacto real na saúde, além dos dias de evento? Bem, quando a gente estruturou o Health Meeting, a ideia é que a Health Meeting seja uma plataforma. Então, que a gente possa começar a vivenciar ela 365 dias no ano. Então, o ano passado a gente fez a parceria com o Fernando Torelli, né, no evento que a Alessandra acabou de comentar, que ele abre a Health Meeting, né? O Fernando Torelli traz a agenda executiva em saúde, onde as temáticas são para os CEOs dos hospitais. Esse evento foi realizado foi 4 ou 5, né? 5 eventos durante o ano no Brasil. Esse ano nós vamos ter o lançamento da Health Meeting News, uma revista impressa também, para que a gente possa alongar a feira, não em 3 dias, e sim em mais dias, né? E também toda a feira gera os contatos que posteriormente geram negócios. Então, eu acredito que a feira faz isso, né? Já vem fazendo isso, e à medida que nós vamos ampliando a nossa gama de produtos para o mercado durante o restante do ano, ela passa a ser vivenciada e vivida, né, por todo o cluster, né? E a gente também tem como propósito a visita. A gente esse ano fez já 12 cidades de Santa Catarina, visitando os principais hospitais, visitando as entidades ligadas à saúde, levando além de levar o convite da feira, a gente possa discutir alguns assuntos de domínio nosso. Alessandra, como a curadoria dos conteúdos reforça a credibilidade da feira e o valor entregue aos participantes? Sim, nós temos comissões científicas em todos os eventos, né, formadas por lideranças e profissionais que entendem bem dos seus assuntos, das suas temáticas, né? Eu faço a coordenação, então, de todos os grupos, além de termos parcerias. Um outro evento que eu gostaria de salientar foi uma parceria que nós fizemos com o Serviço de Psiquiatria do Hospital São Lucas da PUC, e nós vamos trazer o primeiro Fórum de Inovação e Desafios da Saúde Mental no Brasil, uma temática bastante importante que também está em alta. Então, todos os eventos têm profissionais dedicados a
a esses temas, né? Então, com isso, a gente traz dores, né? A gente traz atualizações, a gente traz temas que estão em alta e também profissionais, palestrantes, né? Palestrantes qualificados para tratar e lidar e apresentar essas temáticas, né? Então, a gente acredita que isso é realmente cumprir o propósito de promover conhecimento, né? É isso que é o nosso objetivo. Gilmar, em 2024, o evento recebeu visitantes de 16 países e 16 estados e 6 países. O que essa diversidade mostra sobre a importância da Health Meet no cenário nacional e internacional? Mostra que, além da grande feira que é hospitalar em São Paulo, há espaço para outras feiras, né? A gente tem hoje a Health Meet no Rio Grande do Sul, tem uma feira no Nordeste, tem mais uma feira em Minas, e tem espaço para todos. E eu acredito que essa visitação de 16 estados tem muito a ver com a qualificação dos congressos, né? Isso que a Alessandra acabou de dizer, os comitês técnicos, eles vão trazer a temática para resolver a dor daquele momento. Então, a possibilidade de você ter uma temática ou um palestrante que fique fora daquilo que eu esperava como congressista é praticamente nulo. Então, eu acredito que isso, né? E também eu penso que muitos dos visitantes de outros estados possam ser empresas interessadas em ser expositores no futuro. Porque o mercado, como a gente falou no início do programa, o nosso mercado é um mercado gigante, né? É o segundo cluster do país, muitos hospitais ampliando a sua rede, aumentando a capacidade de leitos, e isso vai gerar interesse, evidentemente, de pessoas. Então, nós temos os congressistas pela qualidade das temáticas e nós temos a indústria, né, o distribuidor interessado no mercado do Rio Grande do Sul e do Mercosul. A gente vai ter no ano que vem, com certeza, expositores internacionais e mais visitantes internacionais. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Esse ano a gente tem também na feira, em parceria com o Sebrae, as rodadas de negócios. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para aproximar compradores de fornecedores. Então, essa também é uma grande novidade que a gente está trazendo esse ano. Alessandra, o Sindiospa tem uma longa trajetória de contribuição para a saúde no Rio Grande do Sul. De que forma essa parceria com a Health Meet amplia o alcance e o impacto desse trabalho em nível nacional? Sim, essa parceria é bastante importante para o Sindiospa. Nós nos tornamos uma referência em promover conhecimento realmente, né? Através desse trabalho, em parceria com a feira, nós visitamos no ano passado, nós viajamos 6.000 quilômetros aqui no interior do estado, então aproximamos aí os hospitais das empresas parceiras da feira. Então, a gente tem feito esse trabalho já há alguns anos, mas com a feira isso se potencializou. Então, estamos muito felizes com essa parceria, né? O Conselho de Administração do Sindiospa, que é formado pelos principais hospitais aqui de Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Grupo Hospitalar Conceição, São Pedro Hospitais e Clínicas, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital Ernesto Dornelles, Rede Divina Providência. Então, esse grupo faz parte do meu conselho, né, da minha diretoria no Sindiospa, e estão muito satisfeitos com essa parceria e entendem que é muito importante que o Sindiospa siga protagonista na realização da feira. Por que os profissionais, instituição e lideranças não podem deixar de estar na Health Meeting Brasil Sindiospa 2025? Pela qualidade dos congressos, pela qualidade dos expositores, pelo espaço, né? A PUC é um espaço maravilhoso. Eu queria aproveitar, Paulo, para falar das parcerias, né? A gente tem o Sindiospa como realizador da feira, mas eu tenho muitos outros parceiros importantíssimos que eu não posso deixar de citar, como o Sebrae, a Unicred,
a Unimed, a Federação dos Hospitais, enfim, os próprios hospitais, e principalmente os nossos expositores, que são realmente os grandes investidores dentro da feira. Então, a feira é um projeto de muitas mãos, e a consolidação dela já na segunda edição mostra de que é possível fazer eventos de qualidade, mas nunca sozinho, sempre em parceria. Então, o primeiro parceiro foi o Sebrae, o Sindiospa, e agora muitos outros se juntando, as universidades, os centros de tecnologia. Isso é muito importante e é muito gratificante. E assim a gente constrói um setor de saúde que ele pode se melhorar, porque a gente tem muita coisa a fazer, tem ainda muito a melhorar em nível de conhecimento, em nível de atendimento, e a gente entende que a feira é um contribuinte fundamental para que as pessoas possam conversar, pessoas possam trocar informação, trocar conhecimento. Isso eleva o nível de saúde, com certeza, do Estado. A feira tem muitas oportunidades, né, Paulo? Nós vamos estar lançando no primeiro dia o projeto Turismo de Saúde, uma parceria do Sindiospa, da Health Meeting, com o Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Turismo. Então, também aí uma novidade que a gente vai estar trazendo. Para quem gostaria de participar da feira, como fazer as inscrições? Deixar para a Alessandra responder. No site, diretamente no site da feira, healthmeeting.com.br. hmbrasilfeiras.com.br e acessar os congressos, a área dos congressos, selecionar o evento que quer participar, pode escolher mais de um evento, né, e se inscrever direto lá. Alessandra, Gilmar, agradecemos por estarem conosco no Saúde RS. Nós que agradecemos a oportunidade, parabéns pelo programa, Paulo, e esperamos todos, 21, 22 e 23 de outubro, no Centro de Eventos da PUC. A entrada na feira é gratuita. Os congressos, sim, que são pagos aí à medida que cada um escolhe o seu. Muito obrigado. Obrigado. Voltem sempre. Obrigada, Paulo. Amém. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou através do WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá e um bom final de semana. Se cuidem.